Salve, salve família, boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Iniciando nossa live de aula sobre constelação sistêmica hoje aqui, com um pouquinho de atraso, peço perdão, problemas técnicos aqui. Mas salve Deus, estamos aí. Vamos colocar aqui o nosso tema fixo, aula constelações sistêmicas. Quem aqui já participou de uma constelação familiar, sistêmica, organizacional? Comenta aqui para mim, por favor, comenta pra gente aqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estão me ouvindo bem, gente? Bota um joinha aí também para saber que tá tudo certo. Estão me ouvindo? Nádia, salve. Márcia, Bruna, sejam todos bem-vindas. Estão me ouvindo bem aí, gente? Tudo certinho? Pati? Tudo certo? Manu. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as constelações. Vamos desmistificar alguns campos da constelação. Vamos entender um pouquinho dessa energia. Maravilha, que bom que tá todo mundo vindo bem. Até mudei de cenário aqui, ó, botei atrás do quadro aqui, para a gente poder fazer alguns rabiscos. Então chama essa galera aí que ainda não entrou, seus amigos, suas amigas, para participar dessa live, dessa aula. Boa noite, Elô. Provavelmente não vai ficar salva, já que é uma aula parte do meu workshop presencial sobre as constelações. E onde eu trago muito esse processo de desmistificar a constelação sistêmica, a constelação organizacional, certo? Vamos trazer um pouquinho disso hoje. Mas para isso, para a gente poder começar a trazer esse protocolo, a gente precisa entender o que é de fato a constelação, né? Que tanto é falada aí. A constelação ela é muito difícil de se linearizar, né? É um processo não racional, apesar de ter todo um protocolo psicoterapêutico, todo um conhecimento comportamental por trás, né? Energético, comportamental, medicina vibracional, enfim, e conhecimentos atrás, mas ela é um sistema não racional, né? Ou seja, é muito do sentir. Ela é uma comunicação, essa técnica é uma comunicação clara do coração. Por isso que a gente fala, né, dentro das constelações, que para se libertar, para liberar, tudo é feito com muito amor. Então é uma linguagem do coração, uma linguagem do amor. E essa linguagem ela não é linear, não é racional. Ela é muito sentida, tanto que a gente vai falar de campo sistêmico aqui também, que é um campo sistêmico. O campo sistêmico para ser movimentado, para ser manifestado, né, e ser interpretado também linearmente, ele precisa primeiro passar a ser sentido. E todas essas conexões, essas pontes da constelação que ligam o nosso campo, né, a esses ditos emaranhados de padrões de comportamentos repetidos muitas vezes, na maioria das vezes, ele é sentido inconscientemente, né? E simplesmente você vai trazer na constelação um olhar mais linear, né? Ou seja,
A própria técnica ela consiste em poder possibilitar ao constelado um olhar tridimensional. O que é esse olhar tridimensional? Um olhar de fora de toda a situação para você entender muito claro a verdade por detrás de tudo aquilo que está acontecendo, né? E ela é uma manifestação, né, do campo do inconsciente coletivo, né, do sistema. Então ela vai te trazer muito claro ali a verdade por detrás de todo aquele processo. E para que essa manifestação ocorra, ela precisa também ser sentida, né? Muito se fala hoje da constelação relacionada a Bert Hellinger, né? Todos já ouviram falar de Bert Hellinger? Bert Hellinger é um terapeuta comportamental, né? Além de muitas outras questões, ele é um psicoterapeuta que trouxe mais claro para a linearidade como a constelação trabalha, como a constelação funciona, né? Mas eu gosto sempre de trazer isso, esse histórico, que o que eu sempre ouvi na maioria dos meus workshops: nossa, Matias, como eu não sabia de tantas informações sobre isso. Além de Bert Hellinger, teve muitos outros psicoterapeutas estudiosos, né, comportamentais, que trouxeram e vieram trazendo as suas particularidades, seus estudos comportamentais, para que a constelação então surgisse, né? E Bert Hellinger foi e vai ser sempre aí um grande marco, né, para as constelações, com toda certeza. Mas a constelação, ao ver do Matias, ela não é do Bert Hellinger, né? Veio um contexto muito maior por trás aí. E às vezes eu compro briga com outros terapeutas por me posicionar nesse contexto, nesse sentido. Mas estamos aqui para romper paradigmas e eu trabalho sempre com um olhar sistêmico, né, dentro desses campos. O que é o olhar sistêmico? Ampliar essa percepção e trazer inúmeras possibilidades de respostas, né? E aí a gente foge um pouquinho daquele olhar cartesiano, né? O que é um olhar cartesiano? Fixo, engessado, determinista, né? De que é assim, ponto final. Tanto que Bert Hellinger ele foi estudar, né, dentro de uma tribo Zulu africana, como era para eles o processo de honrar os antepassados. E aí então começou a trazer várias outras perspectivas e outras técnicas para dentro da constelação e pôde trazer mais linearmente aí o contexto profissional, o contexto mais de movimento de conhecimento mesmo para dentro do processo da psicoterapia, né? Mas antes dele aí veio o Edmund Husserl, que trabalhou com a fenomenologia, explicando os movimentos fenomenológicos, né? Como eles se manifestam. Então esse estudo também de Husserl foi agregado. Depois tivemos aí Freud, Jung trabalhando o consciente coletivo e individual, que também fez parte de todo o processo extremamente importante do olhar da constelação, né? E para mim uma grande virada de chave para que a constelação existisse foi com o estudo de Gregory Bateson, né? Gregory Bateson foi o criador da teoria do duplo vínculo esquizofrênico. Meu Deus, o que é isso? Teoria do duplo vínculo esquizofrênico foi um estudo desse terapeuta, né? Desse psicoterapeuta Gregory Bateson, aonde ele atuou dentro dos antigos manicômios, né? Não existe mais hoje, mas aqueles manicômios onde eram então tratados os doentes mentais, né, na época.
E Gregory Bateson começou a fazer tratamentos, terapias lá, atuando como psicoterapeuta dentro do sistema, né, de manicômio. E ele começou a tratar casos específicos de esquizofrenia, certo? E dentro desses estudos dele, dentro desses casos analisados, né, teve um que é onde foi que despontou todo o processo da terapia familiar, que ele tratou então a esquizofrenia de uma moça. E essa esquizofrenia, então, esse grau esquizofrênico começou a se diminuir. Porém, foi aí que ele criou a teoria do duplo vínculo esquizofrênico. Ele percebeu que, no contexto do âmbito familiar, outro membro desse clã, desse sistema, começou a desenvolver também aquela mesma doença, né? Vou usar esse termo aqui entre aspas, pelo fato de como era tratado na época. Então começou a desenvolver essa mesma patologia, né? E aí ele pôde perceber o seguinte: peraí, existe algo aqui que não é somente do paciente em si. E foi então que Gregory Bateson descobriu a repetição do padrão, né? Vou só trocar o nosso som aqui, nossa música de fundo. A repetição de um padrão de comportamento. E o que isso trouxe para ele? A percepção de que o que está doente não é um membro do sistema, mas sim o sistema todo em si. Olha que interessante. E foi então que ele começou a trabalhar as terapias de uma forma de grupo familiar, para tratar o sistema em si e não somente aquele indivíduo que faz parte do sistema, né? E então, dessa forma, ele criou chamada teoria do duplo vínculo esquizofrênico. Eu encaro isso no contexto histórico da constelação como um grande marco, porque foi então que se teve a percepção clara, juntando a fenomenologia, o consciente coletivo individual, de que ali existia a doença no sistema, que no caso era tratado o sistema familiar, certo? Então, para mim, hoje, Gregory Bateson, dentro dos meus estudos, é uma grande ponte, né, para o surgimento da constelação sistêmica, organizacional, familiar. Depois a gente teve Ivan Nagui, aí, ainda dentro do contexto histórico da criação da constelação, Virginia Satir, que é uma grande penialista. Ela foi também uma das profissionais responsáveis pelo surgimento e a criação do estudo da PNL, mas ela também começou a trabalhar a estrutura familiar de uma forma terapêutica mais profunda, ou seja, começou a colocar lá o grupo familiar em si, né, para tratamento junto do contexto desse campo, desse sistema familiar. Então, Virginia Satir também já trouxe a estruturação da aplicação da técnica. Depois dela, a gente ainda teve a Ruth e o Leslie, que foram então os professores e os mestres e mentores de Gregory Bateson. E que eles já lá atrás trabalhavam a estrutura familiar de uma forma terapêutica. E começaram a trabalhar não só o sistema familiar, mas começaram a trazer esse formato de terapia em grupos de pessoas, né, para tratar então o sistema, que é as mais famosas aí, a terapia de constelação convencional, que é aquele grupo de pessoas que às vezes você procura no YouTube e pesquisar constelação familiar, vai aparecer grupo de pessoas fazendo as representações. Isso veio lá da Ruth e do Leslie, que foram os mentores, né, de Bert Hellinger. Após eles, então, veio Bert Hellinger trazendo o agregado de todo o aparato dessas informações, desse conhecimento, para dentro do contexto da terapia da constelação. E aí ele unificou o quê? Um conhecimento milenar.
E que é aí aonde eu chego e que às vezes eu bato de frente com toda a galera. Constelação sistêmica é a base principal que honrar os antepassados. E quem melhor que ninguém faz isso milenarmente e nos ensinou a fazer isso, porém isso se perdeu ao longo do tempo. As tribos indígenas. Então eu sou um grande apreciador das tribos indígenas e para mim a constelação sistêmica, a constelação familiar teve o seu início com os índios, né? E essa é uma visão minha, tá? Uma verdade que não é absoluta, mas que é minha, né? E aí você pode fazer dentro dos teus aparatos de estudos aí também, se isso serve ou não para você. Então, para mim, a constelação familiar, ela teve origem com as tribos indígenas, né? Tanto que Bert Hellinger foi para dentro de uma tribo Zulu, né, fazer o estudo comportamental de honrar os antepassados. Como que eles traziam isso de uma forma tão natural, tão profunda e ao mesmo tempo muito mística também, né? E como eles entendiam e entendem até hoje o sistema como um todo. E como as tribos indígenas, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de presenciar, né, uma vivência dentro de uma tribo indígena, façam isso. Eu tive a oportunidade de constelar dentro de uma tribo indígena, gente. É incrível, né? Mas como os índios, eles entendem que esse sistema todo, ele funciona como esse sistema ele funciona como um todo. E o quanto cada membro daquele sistema é de extrema importância dentro da ordem dele e dentro das suas atividades, das suas responsabilidades. E o quanto isso flui com eles de uma forma gigantesca, né? Muito profunda. Então, para mim, aí já vem todo o processo, né, desse movimento. Mas a gente está falando aqui de sistemas, de ligações, né, de contextos familiares, enfim. A técnica da constelação, vou pegar um ponto aqui para depois chegar onde a gente vai trabalhar aqui o campo, né? Ela é simplesmente não, mas é uma técnica que quanto mais simples for tratada durante o processo, né, de constelação, mais eficaz até ela é, não criando muitas aberturas, muitos emaranhados a mais, porque ela vem para diagnosticar um sintoma. O que é esse sintoma? É o dito emaranhado dentro desse sistema. Então ela é uma prática psicoterapêutica que vem para diagnosticar esse sintoma e então tratar ele em conjunto com o paciente. Porque como qualquer terapia, a constelação é responsável por 50% de todo o movimento. Assim como qualquer terapia. Os outros 50% ele parte de responsabilidade do paciente, né? Do constelado. Então não adianta você liberar um emaranhado de campo ali, liberar um sintoma, algo nesse sentido, e o próprio paciente sair daquele atendimento e continuar reverberando movimentos que levam ele a continuar repetindo o seu processo de padrão de comportamento, né? Que aí não vai adiantar de nada. Eu falo sempre assim, imagina um tubo, um cano, né? Vamos pegar o cano da pia de vocês aí, né? É um cano, é um tubo, certo? O que acontece se você fica largando detritos ali, né? Sujeira? Vai chegar uma hora que esse cano vai entupir. E é exatamente isso que acontece com o emaranhado. O emaranhado é esse entupimento do fluxo, né? Desse cano, desse tubo de energia. Quando isso acontece, a constelação vem como uma soda cáustica. Limpa tudo, né? Abriu o fluxo, limpou o campo. Mas se você voltar a jogar detritos, comida, sujeira dentro desse cano novamente, ele vai voltar a entupir. Então, não é um milagre. Depende também de muitos movimentos da sua parte.
de fazer isso, certo? E aqui a gente vai falar então, vou trazer para vocês aqui, até deixa eu colocar no quadro aqui, o sistema familiar, né? Ou um sistema individual. E vocês me falam se vocês vão enxergar bem ali, tá? Vamos mudar um pouquinho nossa forma de trabalho. Para a gente entender como que funciona um sistema, nós temos que também perceber como que é o sistema individual, como que esse sistema individual surge. E ele surge da seguinte perspectiva. Não sou bom desenhista, tá, gente? Temos aqui o indivíduo, tá? Que faz parte desse sistema. Esse sistema, todos nós aqui, a maioria de vocês, acho que não está dando para enxergar direito, né? Aproximar um pouquinho mais aqui. Tá dando para ver que aqui tem um bonequinho, né? Meio desenhado aqui, certo? Desenhado de outra cor. Todos nós, como indivíduos, nós temos uma energia que permeia criando um campo energético nosso, certo? Um campo de energia que vem à nossa volta, né? Então esse campo de energia, ele parte principalmente, acho que aqui com vermelho vai ficar melhor, aí agora dá para ver, né? Ele vai iniciar, né, vai partir da nossa glândula timo, do nosso coração. E ele vai irradiar e vai expandir, criando um campo de energia em volta do nosso ser, do nosso corpo físico, certo? Esse campo de energia, há estudos diferentes, tá? Ele pode ter uma circunferência de mais ou menos 1,5 metro até 2,5 metros, mais ou menos isso, tá? Mas como eu falei, são estudos diferentes. Tem alguns que trazem essa amplitude de campo energético de até 5,5 metros, 5,70 metros. Então, varia muito aí os estudos da física quântica com relação a isso. Tá, beleza, entendido isso, como que funciona a projeção desse campo cientificamente falando, para depois nós entrar no contexto mais energético? Dentro do nosso corpo físico, né, nós temos as células. Dentro de cada uma das nossas células existem algo chamado bastões de prótons, né? São bastonetes de prótons. Tá um pouquinho ruim aqui a minha caneta, vou usar a vermelha. Temos pequenos bastonetes de prótons dentro de cada célula, né? Esses bastonetes de prótons, eles acabam, não me pergunte como, que até hoje a física quântica também não respondeu isso, girando de um lado para o outro em diversos lados, de formas diferentes ao mesmo tempo. Olha que incrível isso, e que complexo também. Esse movimento de rotação e transação desse bastonete de prótons, ele emite uma vibração, né? Além do que o nosso próprio timo, o nosso próprio cardíaco, o nosso próprio coração, ele também tem uma vibração concentrada aqui, né? Um pulso eletromagnético. Se você ainda não sabe, o seu pulso eletromagnético do seu coração é mais forte do que a bateria do seu próprio carro, para você ter ideia. E ele expande esse campo eletromagnético, né, à nossa volta, em conjunto com essas células, com esses bastonetes, essas células. Vou trazer algo aqui
que existe estudo direcionado para isso, mas que agora, através de alguns outros aprofundamentos, eu tenho percebido algumas mudanças nesse contexto, tá? Mas eu vou ainda usar essa teoria aí já mais enraizada aí, que tá mais antiga e fortalecida também. Os nossos chakras, os nossos pontos de energia, nossos chakras, são pontos aonde essas células estão um pouco mais agrupadas e girando de uma forma mais intensa, abrindo um padrão rotacional, né, um padrão vibracional, causando inclusive então a coloração, né, de cada um desses pontos, que são as cores dos nossos chakras. Como que isso é analisado cientificamente visto? Por um aparelho chamado fotopróton, tá? Só que existem mudanças durante esse movimento de comportamento quando quando o ponto é observado e quando ele não é observado, né? Existe essa análise que ele muda esse movimento rotacional, esse padrão vibracional também, o comportamento desse ponto ele modifica só o fato de estar observando ou tirando ali a fotopróton dele, né? Mas enfim, existe esse aparelho, ele comprova isso já. Então, para os céticos de plantão, cientificamente é comprovado também, né, os pontos de chakras no corpo, onde existe esse acúmulo. E eles contribuem, então, para essa criação do campo eletromagnético do nosso corpo. Tá? Esse é um campo individual, né? Um campo individual. E esse campo individual, ele é o sistema individual, né? Sistema individual. O sistema do Matias aqui possui um campo eletromagnético que é dele, certo? Porém, você vai pegar o seguinte, nós temos dentro do nossa primeira introdução a um sistema. Na fisicalidade, ela é onde? O sistema familiar. Então aqui eu vou ter tantos outros sistemas individuais interligados ao meu, certo? Criando assim um grande sistema único. Ou seja, aqui eu tenho comunicação com o sistema do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, irmãos, tios, e por aí vai, bisavós, tataravós, e aí por aí vai, certo? Podendo a gente chegar até a 4.079 antepassados, mais ou menos, que é onde a constelação traz os estudos dela, né? De ligações. Claro que dentro de uma técnica terapêutica nós não vamos atingir 4.079 ali no campo, né? Imagina, você tem que botar 4.079 pessoas para poder fazer a representação, você vai passar aí, olha o quanto tempo trabalhando nesse sistema, né? Então existe essa comunicação. E lembra aqui da célula que eu falei, da nossa célula que contribui para a formação desse campo sistêmico nosso? Ela tem algo chamado DNA. Esse DNA contém o quê? Informações sobre toda a nossa ancestralidade, toda a nossa vida, akáshica inclusive, né? O que é akáshica? São questões de vidas passadas nossas. É o centro
de informações, os registros de tudo que a gente né? Está dentro de cada uma dessas células aqui. Então, cada um desses campos individuais, né? Ele traz uma bagagem de informações gigantesca. O meu campo individual, o seu campo individual, ele traz todo um acástico de registros das vidas passadas suas e também uma troca de informações de todos os familiares, todos os nossos antepassados, né? Eu ia usar uma outra palavra aqui, mas veio essa. De todos os nossos antepassados, tá? O que acontece dentro de um sistema gigante como esse aqui, que é o sistema familiar? Vou pegar esse primeiro, tá? Existe a troca de informações através de fios energéticos, invisíveis aos olhos, que se ligam um com o outro, né? De campo individual para campo individual para campo individual e trocam informações. Essa troca de informações todas cria o grande sistema do campo familiar. Vocês estão conseguindo entender? Estou conseguindo ser claro? Estou indo muito rápido? Vão comentando aqui para a gente ir trocando essa ideia juntos, tá? Eu vou ajustando às vezes o tempo aqui conforme também vocês conseguem ir acompanhando. Aqui é muita informação, gente. Eu quero sintetizar aqui o máximo possível para vocês, tá? Então vai ser só uma pincelada mesmo assim de todo o processo aqui, né? Então, ele cria todo esse sistema aqui, né? Essa conexão desses fios energéticos, ele cria a ligação do sistema. Esse sistema todo, vamos pegar o sistema da família, ele tem uma consciência própria, tá? E a constelação, ela faz a leitura da consciência desse sistema, certo? Então a leitura da consciência desse sistema é o que se apresenta ali naquele movimento que às vezes vocês enxergam, né? Da constelação com representantes, com bonecos. A constelação é a leitura desse sistema, da consciência desse sistema. É como se pegasse e tirasse o véu que existe impedindo você de enxergar aquele sistema como um todo, né? Impedindo você de enxergar algumas questões, alguns pontos em específicos, principalmente o quê? Os emaranhados. Vamos usar aqui uma bolinha bem grande aqui, né? Os emaranhados. O que são os emaranhados no sistema familiar? Ou em um sistema? Os emaranhados são bloqueios, problemas, vamos dizer assim, um problema dentro da família lá. Vou pegar aqui um tio alcoólatra ou um pai alcoólatra. Existe um problema, um sintoma, e ele é um emaranhado, certo? Que bloqueia esse fluxo de vida, bloqueia esse fluxo de troca de informações, tá? Por mais que ninguém comente, e aí é que vem o ponto interessante aqui, que ninguém saiba qual emaranhado existe dentro de um sistema familiar, mesmo com a sua existência, todos envolvidos nesse sistema recebem a informação desse emaranhado. Por quê? Existe a consciência do sistema maior, que é a integração de todos envolvidos nesse campo, né? Olha que interessante. E aí é o que nós chamamos de inconsciente coletivo.
O inconsciente coletivo é a consciência desse sistema coletivo, né? Conseguiram entender? Vou virar aqui um pouquinho. Então aí a gente já começa a compreender um pouco mais, né, como que funciona esse processo aqui. Vou entrando aí, gente, sejam todos bem-vindos. Gratidão, certo? E aí lembra que eu falei lá daquele caso da teoria do duplo vínculo esquizofrênico, onde Gregory Bateson fez o estudo lá com a menina? Foi aí que ele entendeu que existe essa consciência, né, do sistema coletivo todo, porque ele começou a tratar uma paciente e um outro membro da família também despertou o mesmo processo, porque o outro membro começou a receber a informação desse emaranhado aqui, né? Desse emaranhado aqui. Então, por mais que esse emaranhado ele não seja consciente, não se saiba dele, a existência por si só dele se comunica com todo o campo do sistema familiar ou de qualquer sistema, certo? E aqui vamos pegar alguns campos, alguns sistemas por onde a gente passa durante a nossa vida. Familiar é o primeiro, né? O familiar é o primeiro. O sistema da escola, né? O sistema escolar também cria algo coletivo ali, uma consciência coletiva entre professores, pais dos alunos, os alunos, né? Todo o sistema escolar. Outro sistema ao qual a gente é vinculado é o sistema dos amigos, né? Ouvido já aquela frase assim: você é a média com quem a média de 5 pessoas com quem você convive. Isso tanto é uma verdade porque existe essa comunicação do sistema de amigos, né, entre você e os seus amigos. Outro sistema com quem a gente tem uma relação muito próxima também, o sistema profissional, que aí a gente trabalha numa constelação organizacional, que é voltado para a organização, que é um sistema coletivo muito mais complexo do que esse, tá? E o sistema também de relacionamentos, né? Sistema de relacionamentos. Então, o sistema de relacionamentos ele advém de dois indivíduos que se unem, né? Dois indivíduos carregando cada um o seu sistema individual, se unem, criam um sistema próprio seu da unificação, porém, cada um desses indivíduos, vou pegar aqui, ó, ele também tem todo o seu sistema familiar por detrás. Então é a junção de 2 sistemas individuais, 2 sistemas coletivos familiares, né? Então cria essa fusão, né? Também é usado na área jurídica, muito boa, né? Hoje a constelação ela está em, se eu não me engano, 13 ou 15 comarcas já, onde existe uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, determinando já a prática e o uso da constelação para a resolução de conflitos familiares, né? E até mesmo dentro do próprio sistema carcerário penal, também é utilizada a constelação para a reabilitação penal, né? Então olha que incrível o ponto que nós chegamos de atingir o processo da constelação, né? O entendimento de que existe algo por detrás de tudo isso que causa esse movimento em específico, esse padrão que você está trazendo aqui de comportamento hoje na fiscalidade, certo? Um ponto importante aqui também sobre tudo isso, né? Essa repetição de padrão do sistema, ela se dá porque é como se fosse a pessoa estar vivendo o destino de outra, né? Algo mais simplificado para vocês. Quando eu estou repetindo um padrão, eu estou vivendo o destino de outra pessoa, um destino que não é meu, né? E eu estou ali reverberando aquela energia. Então a constelação ela vem para quê?
diagnóstico versus sintomas, né? Diagnóstico versus sintomas. Vou diagnosticar um sintoma para tratar ele, então entender como eu posso distribuir esse movimento de cura, de libertação. Deixa eu só dar uma olhada nos comentários aqui. Meu irmão foi diagnosticado esquizofrênico, minha tia e meu avô. Olha aí, né? A repetição do padrão de comportamento. E aqui eu já vou trazer uma informação bem importante, ó. Normalmente, tá? Não é uma regra. A gente não está trabalhando com um olhar cartesiano aqui, tá? A gente está olhando com um olhar sistêmico, ampliando as percepções e as possibilidades. Mas existe uma tendência de que a esquizofrenia é a manifestação de um segredo muito grande na família, no sistema familiar. E ela recai sobre um membro mais fraco, digamos assim, desse sistema que está recebendo aquela informação toda daquele algo oculto ali, né? Lembra que eu falei, o emaranhado, por mais que não é mencionado, ele está aqui. Ele está na consciência do sistema. Então, ela está largando aquela informação daquele algo oculto, daquele segredo, e eu não consigo linearizar, não consigo explicar isso, né? Eu não entendo o que eu estou captando, o que eu estou recebendo. E aí eu acabo trazendo esse movimento da patologia da esquizofrenia para honrar e linearizar, expressar de alguma forma esse lado oculto, esse segredo familiar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Você usa o xamanismo como tratamento? Sim, uso, Paty, muito. Energia xamã é algo que está reverberando e reverbera muito forte no meu sistema, no meu campo, há muitos anos. Então também utilizo toda a prática xamã para os trabalhos de tratamento, né? De atendimento. Dentro disso, deixa eu só trazer aqui, eu fiz algumas anotações aqui bem pontuais que eu estava sentindo no campo coletivo de quem ia assistir a live hoje aqui, tá? Falando ainda de vínculos aqui desse sistema todo, tá? Esses vínculos, eles se dão como? Através da lealdade, tá? E é através da lealdade que eu também capto esses emaranhados para o meu sistema. Ou seja, carrego problemas que não são meus, por questão de honra e lealdade a algum membro que pertence a esse sistema, né? Como eu falei ali antes, né? Questão da esquizofrenia. Em lealdade a esse membro que ocultou esse segredo, que foi o causador desse segredo, né? Eu estou expressando aqui uma patologia, né? Então isso é um olhar que a gente pode ter para todas as nossas questões, né, patológicas dentro da família. Eu trabalho muito a patologia, né, a psicossomatização dentro das constelações, né, e isso é muito forte, né, muito, muito forte mesmo. É em honra, em lealdade a esse sistema familiar, eu vou repetir o padrão. Vou até pegar um caso de uma menina que eu atendi há 3 anos atrás já, né? Que ficou muito claro isso para mim lá atrás, naquele momento, né? Onde ela tinha uma patologia, uma doença degenerativa nos nervos, tá? Nos nervos. Eu não me lembro o nome científico da doença, mas era uma doença degenerativa dos nervos, tá? E essa doença degenerativa ela adquiriu depois do falecimento da mãe dela, que também tinha a mesma patologia.
Então, em honra e lealdade à minha mãe, à patologia, à doença da minha mãe, em amor, em lealdade a esse amor que eu sinto por ela, eu vou desenvolver o mesmo processo aqui para mim, né? Por óbvio que isso é tudo inconsciente, né, pessoal? Não é algo linear, não é algo consciente aqui. Então, esses vínculos que a gente desenvolve, né, com os emaranhados, eles se dão através da lealdade, em honra e lealdade. Todos eles inconscientes, né? Todos eles inconscientes. E aí a gente chega dentro da constelação também, né? Exato, Nádia, carrega esse fardo, né? E é justamente esse fardo que nós liberamos muito do campo da constelação. Isso, Ana, gratidão, fibromialgia. É isso aí mesmo. Né? Inclusive era uma paciente da Ana, e a Ana me indicou e eu ajudei a tratar ela. Né? O que eu estava falando aqui, gente? Carregar esse fardo, né? Então, a liberação da constelação, ela permite você tirar essas cargas, esses pesos que não são seus, que não pertencem a você, que são esses emaranhados, mas que estão barrando o teu fluxo vital, o teu fluxo de vida, a tua força de prosperar, a tua força de seguir em frente com a vida, a tua força de ter um relacionamento saudável, né? Os teus fluxos financeiros, todos os pontos da sua vida aqui e agora, eles são determinantes conforme as relações de lealdade que você tem com esse sistema, que foi o primeiro sistema que você teve. Então, quanto mais atrelado você está a esse sistema, mais fardos e pesos você está carregando que não pertencem a você, mais difícil é de você seguir com a sua vida de forma natural e harmônica como deve ser. E a constelação libera você desses padrões de comportamentos que se repetem dentro desse ciclo, dentro desse sistema familiar, desse fluxo, para que você consiga seguir em frente com a sua vida, né? De uma forma leve, mais harmônica. Matias, se eu tenho um caso de alcoolismo na família, então nós, parentes de primeiro grau, estamos sujeitos a desenvolver a prática do álcool? Sim, estão sujeitos. Não quer dizer que vocês irão, tá? Mas existe uma sujeição aí, um predestino de você trazer esse movimento do álcool também, tá? Enfim, quem for aí de primeiro, segundo, terceiro grau, enfim, estão sujeitos a trazer, né, essa prática também para o seu sistema. É um padrão que se repete dentro do comportamento, né, dentro do comportamento do sistema. Ele normalmente vai atingir a quem, como eu falei antes? Algum membro do sistema que está mais fraco, né? Normalmente é isso. E o que é esse fraco? Não quer dizer que é uma pessoa doente, debilitada lá. Não. É alguém energeticamente nesse fluxo que está mais vulnerável para receber isso, né? E sem contar aí as questões kármicas, enfim. Estou falando aqui de algo dessa encarnação, desse movimento aqui, tá? Porque se a gente for olhar, né, possivelmente nós fomos algum tataravô, tetravó, talvez até fomos nós dentro desse mesmo sistema, né? Em uma outra encarnação. Então a gente está vinculado ao nosso registro akáshico aqui, de forma natural. Depois que minha mãe morreu, eu acabei assumindo padrões de comportamento que ela tinha, inclusive as atividades dentro do nosso núcleo familiar. Sim, a gente assume, né, alguns processos aí. Foi bom você trazer isso, Elô, né? Quando a minha mãe faleceu, eu ainda não estava inserido, eu tinha 20 anos, não conhecia nada desse contexto de constelação, esse modelo terapêutico de comportamentos. Eu fui adentrar nisso depois, aos 23 só, né? E eu assumi o papel de responsabilidade dela dentro da minha família. Minha mãe era o esteio da família,
né? Carregava isso com ela. E eu assumi isso por 1 ano e meio, mais ou menos aí, né? Que eu tinha que cumprir o que ela mantinha e sustentava dentro da família. E foi o maior peso da minha bagagem toda, né? De assumir um processo que não era meu. Depois, aos poucos, eu fui liberando isso e desprendendo e largando essas responsabilidades para cada um, né? Cada um com as suas responsabilidades. Consegui me libertar, mas minha irmã não conseguiu ainda, né? Que bom, salve Deus. Ela no processo dela, no movimento dela. Aborto aparece também nas constelações, né? Sim, aparecem também os abortos, né? E os abortos, normalmente, o que são? São exclusões do sistema familiar, né? São excluídos do sistema. E às vezes a gente nem imagina que a nossa mãe ou a nossa avó, né, fez um aborto ou teve um aborto espontâneo lá e teve um membro excluído, né? E esse membro excluído, ele está refletido aqui no emaranhado. Ele é um emaranhado. Porque quando você exclui um campo individual, alguém desse sistema todo, um outro membro vai representar ele, para dar lugar para ele. Ou seja, vai repetir o predestino que é dele, dentro desse sistema, né? Vai fazer esse movimento para representar, né? E de alguma forma incluir. Só que se você não fizer o processo de inclusão de fato e liberar, esse membro da família vai continuar repetindo o processo do aborto, né? Ou mesmo que não for um aborto, for um parente, um ente esquecido, né? Do sistema familiar, que também são exclusões, né? Membros esquecidos. Vamos repetir, alguém da família vai repetir e replicar, né, esse membro esquecido para honrar ele através da lealdade e fazer com que ele pertença a esse sistema familiar. Olha quão profundo é, né? E eu falo com propriedade porque tudo isso eu passei dentro do meu sistema familiar também, né? A minha mãe, ela foi abandonada pelos pais dela e foi criada por um casal de tios, né? Que depois também, quando ela casou, acabaram se distanciando. Mas ela nunca teve contato com a família dela, nem com pai, nem com mãe, nem com tios, com ninguém. Nunca soube aonde estão, aonde estiveram, né? E isso foram membros esquecidos na família que nunca se foi falado deles, né? Porque não tinha convivência, não tinha conhecimento. E isso prejudicou todo o campo dela e, em consequência, passou para quem? Para os filhos, né? Os herdeiros energéticos disso. E quando eu entrei nas constelações, há quase 10 anos atrás, que eu tive a consciência disso, desse emaranhado, o que eu fiz? Eu comecei a honrar os antepassados que vieram por parte da minha mãe, né? Ou seja, a forma que eu achei de honrar eles aqui foi como incluir o sobrenome da família no meu nome. Então, o Fernandes, ele advém por parte do sistema familiar da minha mãe. E hoje eu honro ele, né? E olha que incrível, quando eu comecei a honrar esse sistema familiar, meses depois apareceu uma pessoa me chamando no Facebook, né, no privado, dizendo que sabia que era casada com um bisneto, né, com um bisneto da minha avó materna. Então eu descobri onde é que eles estavam, claro que não mais vivos, né, mas descobri onde é que eles estavam. E como eu comecei a honrar todo esse sistema familiar da minha mãe, a minha vida profissional, financeira inclusive, ela
disparou, né? Porque a mãe, ela vem, a multiplicação, ela traz essa representação no sistema financeiro nosso individual. Também não é uma regra, tá, pessoal? Sem determinismo. Mas há um comportamento que a mãe traz, esse sistema de prosperar financeiramente, né? Pela multiplicação, né? Pela gestação, multiplicar, né? Gerir. Enfim, a gente já está quase aqui no final de 1 hora de live, gente. Nem percebi isso, meu Deus. Você vê como é muita coisa aqui, né? Pra gente trabalhar. Mas aqui, ó, basicamente vou fechar aqui um ponto de como a gente começa alinhando e harmonizando e liberando esse sistema e esses emaranhados, tá? É através de alguns princípios que a constelação traz, tá? Alguns chamam de lei. Eu não gosto de chamar de lei porque é determinista. Então eu encaro isso como sendo princípios, tá? O que são esses princípios embasadores para uma melhor harmonia dentro do campo da constelação e para liberar os sistemas, tá? Princípio do pertencimento. Então lembra quando eu falei ali, quando existe um membro excluído, o outro acaba assumindo o lugar dele, você trabalha o princípio do pertencimento, né? Todo ser humano, ele anseia em fazer movimentos similares a trazer com que ele pertença a algo, a um clã, a um movimento. E gostando a gente ou não, se dando bem a gente ou não, nós pertencemos a um sistema, a um clã familiar, né? Nós viemos de algum lugar. Então, quando as pessoas negam a família delas, né? Você está excluindo a família. Ou quando você não se dá bem, não quero contato com a minha mãe, não quero contato com meu pai me abandonou. Você está se colocando numa posição de vítima e excluindo um membro que foi responsável pela sua chegada a essa vida, né? E quando você faz essa exclusão, você cria o emaranhado para você, certo? Então a gente trabalha o princípio do pertencimento nesse contexto também. Segundo princípio que nós trabalhamos dentro da harmonização disso é o princípio do equilíbrio, né? Então, trazer o máximo possível de equilíbrio para esse contexto todo, né? Que é apresentado dentro da constelação, né? O fato de você, como é que eu vou usar aqui a palavra, desenvolver esse vínculo de plenitude, e pode ser só com você mesmo, tá? Desenvolver esse vínculo de plenitude com a vida dos pais, você está equilibrando a prosperidade no sentido amplo da sua vida. Então, entenda que a gente trabalha esse sistema de princípio de equilíbrio. Onde está desequilibrado aqui é onde a gente precisa trazer a harmonia de novo, certo? Né? Aí também nós trabalhamos o princípio da ordem, né? Existe uma ordem, uma hierarquia dentro de cada princípio, seja ele numa gestão de uma empresa, seja ele num sistema familiar, né? Existe uma ordem, uma hierarquia, e ela deve ser seguida. Então, um exemplo muito clássico aqui, qual é a ordem da sua família hoje? Né? Quem veio primeiro dentro desse sistema? E às vezes a gente percebe isso muito claro e é muito corriqueiro, tá, pessoal? O filho fazendo papel de pai ou de mãe, ou mesmo na posição de filho, se colocando acima dos pais. Eu sou melhor que meu pai e minha mãe. Você está fora da sua ordem do sistema. Ou um irmão, né, se colocando acima do outro. Olha como eu passei por todos esses processos aqui no meu sistema e eu posso falar disso. A gente é entre 4 irmãos, tá?
Mas eu só fui descobrir que a gente era entre 4 irmãos depois que eu conheci a constelação. Porque até então, eu entendia que nós éramos em três irmãos. Porque a minha mãe teve um aborto, né? Um aborto espontâneo, lá com 4 meses, que é onde levou quase a ela ao desencarne, falecimento. E esse irmão, ele veio antes de mim. Mas eu sempre me intitulei o seguinte: tem a minha irmã, tem eu e tem o meu irmão. Então a gente é em 3, eu sou o filho do meio, sou o segundo filho do meio. Sempre me perguntavam isso. Quando eu destrinchei todo esse emaranhado do meu campo, que eu percebi que não sou o segundo filho, tem um antes de mim, que é um aborto, eu incluí ele no meu sistema. Trouxe ele para o pertencimento, né? E comecei a entender muito claro isso conscientemente, que eu sou o terceiro filho e não o segundo. Teve um antes de mim. E essa inclusão faz com que eu honre a vida desse ser que chegou e ficou pouco tempo entre nós, né? Então eu me coloquei de volta no lugar de ordem do sistema da família. E isso liberou a quem? Liberou o meu campo, liberou o meu fluxo, mas também ajudou a liberar o fluxo dos meus irmãos, auxiliou a liberar o fluxo da minha mãe, do meu pai, auxiliou a liberar o fluxo do campo todo, certo? Porque eu consegui, de uma forma, dissolver, né, esse emaranhado, né? Então, algo que a gente trabalha aqui na constelação, né? Os emaranhados, os problemas, eles não são resolvidos, eles são dissolvidos, tá? Dissolvidos. Então a gente trabalhou aqui o princípio da ordem do sistema. Entender qual é a ordem do seu sistema é muito importante para o equilíbrio e a harmonia que você carrega aí na sua vida. E por último, voltando aqui só um pouquinho para a ordem do sistema. O que acontece muito com um casal nos emaranhados de relacionamentos, casamentos, tá? Ou relações afetivas, é colocar os filhos recém-nascidos na frente do relacionamento. Isso desequilibra o sistema, tá? A ordem disso é: o casal vem primeiro porque é o gerador da vida. E às vezes você está num atrito, num emaranhado com o seu parceiro, com a sua parceira, não sabe de onde vem e simplesmente vem por esse fato de você estar colocando os seus filhos à frente do seu casamento, acima do seu casamento, acima da sua relação, tá? E isso é um desequilíbrio, um emaranhado, tá bom, gente? Tô falando aqui um pouquinho forçado porque eu tô quase sem voz aqui. Esqueci de pegar minha água. Bom, e por final a gente trabalha ainda o princípio do respeito, né? Esse princípio do respeito ele não é encontrado em muitas dos materiais de estudo da constelação, mas foi um princípio fundamental para eu entender alguns contextos também, né, de liberações que um europeu trouxe para a gente numa das especializações que eu fiz de constelação organizacional, né? E esse professor europeu ele trouxe esse princípio do respeito e eu achei fantástico, né? Que quando a gente adentra, né, no campo, no sistema de um outro indivíduo, né, de um outro membro, de querer carregar o problema dele, de querer resolver as questões dele ali, eu estou desrespeitando esse ser. Estou causando um desrespeito tremendo com ele e com a vida dele e com a minha vida, com o meu autorrespeito, com o meu autocampo, com o meu espaço sagrado, né? Então, o princípio do respeito ele é fundamental para se trazer o equilíbrio e a harmonia dentro do sistema familiar, do sistema organizacional, da constelação em si, né? E isso faz com que o quê?
com que a gente pegue muito esses casos de fazer da pessoa, né, do indivíduo ali tá fazendo uma releitura do seu passado quando ele faz esse desrespeito. Ele faz uma releitura do seu passado, buscando quem? Buscando vítimas, buscando culpados para aquela emaranhado, para aquele problema, para aquela situação, e por si só ele não assume a responsabilidade que cabe a ele, né? Dentro de tudo aquilo. Então, nós somos responsáveis 100% por tudo que acontece com a gente. Meu Deus, tudo que acontece com a gente, sim, salvo, né? E não vou falar questão akáshica aqui, tá? Ou de outras vidas, salvou um movimento de um abuso sexual ali, que você sofre algo, você é 100% responsável por tudo. Até mesmo pelas né? Pelas porcarias que acontecem com a gente. Por quê? Nós permitimos que isso aconteça. Né? Às vezes um desequilíbrio ali que está no campo, naquele movimento, com aquelas pessoas, você não se dá bem, né? E você se mantém naquele sistema sem uma distância saudável. Então você é responsável, sim, por manter essas questões. O fato de você assumir a autorresponsabilidade, né, por alguns movimentos, já demonstra respeito por quem? Respeito por todos os participantes desse sistema coletivo e respeito por mim mesmo, né? Então você já começa a fazer aí por si só uma liberação. Gente, é muita coisa, salve Deus! Ó, como a gente já passou um pouquinho aqui de 1 hora de live e o Instagram ainda não derrubou a gente, né? Graças. Eu vou manter a live aqui um pouquinho ainda e vou deixar um espaço para vocês mandar alguma pergunta aí que vocês queiram, tá? Ou alguma observação, ou alguma pergunta, tá? Manda aí, aproveita que eu, se possível que der aqui, vou responder. Vou dar uma olhadinha aqui agora nos comentários. Uma constelação em grupo, coletiva. Muito bem. Ó, a oportunidade que vocês vão ter de trabalhar muito mais profundo ainda todo esse contexto é naquele workshop que a gente só transferiu a data, tá? Que eu vou dar com o Igor, que nós vamos dar, né? Eu, o Igor e Crano, né? Onde a gente vai trabalhar essa liberação dos ciclos, né? Das linhas tempos do passado, presente e futuro, criar uma ponte para o futuro. Ali a gente vai fazer constelação coletiva, sim, minha gente. Preciso fazer constelação, salve Deus, todos nós faz 7 anos que eu estou constelando. A minha vida, a minha história, as minhas questões. Não consegui acompanhar todos os comentários aqui, tá? Fiz muito isso, ser os pais dos meus pais. Quem nunca? Né? Quem nunca? Só às vezes não teve consciência desse movimento. Entendeu alguns pontos, Bruna? Salve! Maravilhoso! Já ganhei a live. É a gente entender alguns pontos para ter uma clareza maior, ter consciência, né? No workshop vai ser trabalhado de que forma? Bom, Elô, a gente vai ter um grupo presencial e um grupo online, né? Como a gente vai fazer o workshop presencial aqui em Juí, então a gente vai ter um grupo que vai estar aqui presencial, tá? E a gente também tem muitas pessoas que pediram a oportunidade de assistir essa aula, esse workshop aprofundado de forma online que não podem vir para cá. Então aqui no workshop a gente vai trabalhar tanto com as pessoas presenciais como as online, uma viagem aprofundada, um mergulho aprofundado sobre a tua linha tempo do passado e identificar
essas crenças limitantes, esses emaranhados do sistema, o que está travando você energeticamente ali, fazer a ressignificação, né? E aí a gente vai trabalhar várias técnicas, muitas técnicas. Eu acredito que, pelas minhas contas aqui, a gente vai ter umas 12 ou 15 técnicas práticas, tá? Para que você consiga perceber de forma muito clara, né? E linear também o que está impedindo você na sua vida hoje, né? Lá no passado, e o que está atrelado lá ao passado. E a gente vai fazer a liberação. Segundo momento, a gente vai vir para o momento e estado presente. O que está reverberando no seu dia a dia hoje. Da mesma forma, fazer esse mergulho aprofundado, inserir essas ferramentas para você tomar consciência e fazer a liberação, né? Fazer todo o movimento de liberação mesmo ali, né? Crenças limitantes, alavancantes, instalação de novos ciclos e fechamento de ciclos anteriores, né? Para depois partir para uma ponte para o futuro. O que eu quero daqui para frente da minha vida, né? E poder construir isso de forma livre, né? E mais leve e harmônica, sem toda aquela bagagem, aquela carga que está te prendendo lá para trás, certo? E aí a gente vai trabalhar a constelação também. Eu vou abrir um campo da constelação lá no grupo presencial. Vou constelar todos ao mesmo tempo. É uma técnica que eu aprendi, né, com uma dessas especializações minhas. E eu ainda vou subir num palco com 1000 pessoas e eu vou constelar as 1000 pessoas ao mesmo tempo, sem saber de nada de ninguém. É meu sonho isso, né? Ninguém fala nada, ninguém sabe de nada, e a constelação acontece por quê? É a habilidade da técnica de entender a leitura desse campo todo aqui, né? Dessa consciência desse sistema. Então a gente vai conseguir trabalhar, e vocês que vão estar online vão conseguir acompanhar, vão fazer a prática de liberação da mesma forma como se tivesse presencial. A técnica da constelação, ela funciona do mesmo jeito presencial ou online, ela não vai mudar a eficácia dela, tá? Porque a gente trabalha a consciência de um campo, de um sistema de informações ocultas, energéticas, que não estão na linearidade, estão aqui no coração, no coracional, no sentir, na vibração, né? E isso pode ser acessado em qualquer lugar do mundo. Tanto que eu atendo gente do Japão, da Europa, Estados Unidos. Matias, como você sabe que a constelação tem que ser refeita sempre? Paty, boa pergunta, tá? Normalmente a constelação é uma técnica única, ou seja, ela libera aquele emaranhado, tá? E ele só vai voltar, né, a se atrelar no campo se o constelado continuar tendo as mesmas atitudes do ciclo repetido, tá? Então, fora isso, você vai fazer outra constelação, mas ela vai trabalhar outro contexto. Ela não vai se apresentar o mesmo emaranhado da mesma forma, tá? É muito raro acontecer. A não ser que a constelação foi mal feita, teve questões ali que não foram trabalhadas muito de forma de liberação, só foi feita a leitura do campo, enfim, tá? Matias, em questões kármicas, entra nas constelações? Super, Laura. Entra demais. Tanto que eu tenho trabalhado cada vez mais, né, as constelações a nível de registro akáshico, que aí eu trabalho o karma, né, ajuda a liberar os karmas da constelação. E mesmo que alguém não tenha consciência do trabalho de registro akáshico, ela vai trabalhar sim as questões kármicas, tá? Quero dizer, ela é feita e precisa ser mantida uma vez ou feita desembaraço de vez? Acho que te respondi, né, Paty? Só me dá um ok aí. Vamos vendo aqui.
Às vezes a gente precisa isso por camadas, Manu, é isso aí. Se tu tiver força para fazer um rapé no final, Gabi, salve Deus. Constelação dá uma sacudida na gente tremenda. Gente, muita gratidão. Olha só, como eu vi que tem um monte de gente aqui dizendo, nossa, preciso fazer constelação. Faz o seguinte, tá? Não deixa passar essa oportunidade do campo. Me chama no privado, eu vou dar um bônus. Não estava previsto isso aqui no protocolo, mas eu vou dar um bônus para quem está aqui nessa live, ao vivo agora, assistindo, e queira fazer a sua constelação, tá? Seja presencial ou online, você vai ter um bônus aí de R$111 de desconto. Então é só me chamar, tá? Aí a gente marca aqui e eu faço o processo com você, com a maior gratidão da minha vida. Então aproveita aí, já que eu vi que tem um monte de gente que quer constelar, vamos resolver esses paranauê de uma vez, vamos liberar essas energias, vamos seguir com a vida leve, livre, solta como tem que ser, pra gente receber aí tudo que a gente tem para receber de maravilhas nesse mundo, né? Um relacionamento saudável, uma vida profissional próspera, uma vida financeira abundante. Então, vou dar esse presente para vocês aí, aproveitem. Só me chamar depois no WhatsApp ou aqui no privado, tá? Só que o atendimento é individual, tá, gente? O atendimento é individual. E nesse atendimento individual, normalmente eu trabalho com 6 técnicas junto da constelação. Então, é um pacotão, certo? Gente, salve Deus! Quanta informação! Estou muito feliz de vir aqui compartilhar com vocês algo que eu amo de paixão e eu me empolgo, eu vou falando e vai abrindo informação no campo e a gente vai movimentando. Muito, muito obrigado. Foi gratificante demais estar com vocês aqui. O que eu trouxe, pessoal, é assim, olha, um fiapo, um resquício superficial do que é a constelação, tá? Mas para que você possa entender um pouquinho, né, de como funciona essa constelação sistêmica que tanto é falada, né? Você possa entender um pouco mais. A gente pode combinar outras lives e fazer alguns aprofundamentos, por exemplo, nos princípios de cada princípio, a gente trabalhar cada princípio juntos, né? A gente pode ir destrinchando todo o protocolo da constelação aí e ir trazendo essas lives. Adri, gratidão, Adriele. Fez constelação comigo hoje. Salve Deus. Então assim, ó, gente, muita, muita gratidão, tá? Se permita fazer esses movimentos, seja ele qual for de cura, porque tudo que você libera no teu campo, no teu sistema, você está curando. Todos aqueles que vieram antes e todos aqueles que vieram depois. Então seus filhos, seus herdeiros, eles já vão vir, ou se já estão aí, vão conseguir liberar todo esse emaranhado para eles também, tá? Você vai ajudar nessa cura dos seus filhos também da mesma forma. Tá ok, gente? Então, muita gratidão, obrigado por vocês terem tirado esse tempo aqui para me ouvir. Fico à disposição para quem quiser me chamar para tirar dúvidas, ou bater um papo sobre, estou aqui, tá bom? Beijo no coração de vocês, uma linda noite, uma maravilhosa semana. Sigam livres, leves e harmônicos aí, como vocês merecem, rumo à felicidade de vocês. Arro!